marcaram a equipe. Imagine a cena. O ator Jim Caviezel já estava caracterizado como Jesus, ele estava... Não é por acaso que esse filme vai ser lançado agora, irmão. Eles já pensaram há muito tempo. E que a volta de Cristo está próxima, qualquer pessoa que está minimamente desperta, ela sente um pouco isso. Não é possível que não sinta, né? Eu tenho plena certeza de que tá próximo demais. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Filmes que retratam a vida de Jesus não são novidade. Eles existem há mais de 100 anos, desde o tempo do cinema mudo. Mas, entre todos os que já foram produzidos, nenhum tocou tanto o coração das pessoas quanto A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Lançado em 2004, esse filme retratou as últimas horas de Jesus na Terra com uma intensidade tão realista que a... Eu não sei nem como que eles conseguiram fazer um filme tão bom assim, esses caras aí, porque esses atores de Hollywood, eles são tudo da indústria, né? E mesmo assim os caras conseguiram fazer um filme extremamente básico. Esse ator aqui que interpretou Jesus, ele não é pró-indústria, né? Ele já é um cara que saiu, né? Mas o Mel Gibson, se eu não me engano, até hoje, né? Até hoje emociona quem assiste. Só que quase ninguém sabe que por trás das câmeras aconteceram coisas assustadoras e espiritualmente profundas. E nos últimos anos, Mel Gibson começou a falar sobre isso. Ele revelou experiências que viveu durante... Você fazer um filme desse, com a proposta que eles tinham, com certeza deve ter sido uma experiência única, né? Valeu, Zini! Durante as gravações e guardou em segredo por muito tempo. E o que ele começou a contar tem deixado muita gente sem palavras. Salve, Victor! No vídeo de hoje, eu vou te revelar essas experiências sobrenaturais e também tudo o que aconteceu nos bastidores desse filme tão marcante. Mas antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque todos os dias eu quero trazer um conteúdo relevante, atual, sempre de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Agora sim, vamos lá. Para entender de verdade o que aconteceu... Assiste o Som da Liberdade, né? Vai assistir sim. Durante as filmagens de A Paixão de Cristo, é importante conhecer como esse projeto começou, porque ele já nasceu de um jeito totalmente diferente e cheio de obstáculos. Mel Gibson é da maçã, não ria, ocultista satânico. Então, o Mel Gibson, ele é uma figura polêmica nesse sentido. Eu acredito que ele realmente pertence a uma elite ainda. Ele é um cara da indústria, um escravo da elite satânica aí, tá? Agora, o ator que interpreta Jesus, esse cara não. Esse cara aí, pra mim, ele realmente é um cara que, né, despertou mesmo, total. Agora, o Mel Gibson é complicado, né? Ele já é um ator de mais renome, tá na indústria há muito tempo. Não sei até onde vai a ligação dele, né? Ele hoje não é nem ator, ele já é produtor, né? Então, não sei, complicado. Primeiro, nenhum grande estúdio quis apoiar o projeto. Eles disseram para Mel Gibson que seria um fracasso garantido, um risco enorme e que ninguém teria interesse em assistir a um filme falado em aramaico, latim e hebraico, as línguas originais da época de Jesus. E Mel Gibson... Eu também acho, Tornato. Eu acho que esse filme aqui teve uma intervenção divina para ele acontecer. A mesma coisa o filme Som da Liberdade, que a elite não queria deixar aquele filme nem chegar no cinema e eles acabaram conseguindo de algum jeito, entendeu? Eu acho que teve esse tipo de intervenção aí para as coisas darem certo e o filme realmente surgir e ser apresentado para a população. Gibson ouviu várias vezes que aquilo destruiria a carreira dele. Eles diziam que ele seria rejeitado pela indústria de Hollywood, pela crítica e até pelo público. E mesmo assim, ele não desistiu. Ele acreditava tanto naquela mensagem que ele tirou mais de 30 milhões de dólares do seu próprio bolso e investiu na produção. Cadê o seu objetivo era mostrar o sofrimento de Jesus com o máximo de fidelidade possível. E o resultado você já conhece. Apesar de todas as previsões contrárias, A Paixão de Cristo se transformou num fenômeno mundial. O filme arrecadou mais de 600 milhões de dólares e, mais importante do que isso, tocou milhões de vidas. Pessoas saíam das sessões do cinema impactadas, algumas em silêncio, outras chorando, algumas até passando mal. Mas quase todas com aquela sensação de que elas tinham vivido algo que vai muito além da tela. E agora, mais de 20 anos depois, Mel Gibson começou a gravar a continuação, A Paixão de Cristo, Ressurreição. Eu tô meio assim com essa continuação, viu? Desse filme aí. Será que vai manter a fidelidade do primeiro? Aquela mesma energia? Um impacto, assim? Aquela coisa realmente fidedigna, vamos dizer? Ou será que os caras vão dar um jeito de, através de muito trabalho, né? E acrescentarem detalhes satânicos que passam desapercebidos, entendeu? Cheio de programação preditiva, etc. E o interessante é que Jim Caviezel fará novamente o papel. Tomara que seja um filme legítimo, né? Eu boto fé porque esse cara vai interpretar Jesus de novo, então eu boto muito mais fé no filme.
Graças a esse cara aqui. Porque esse cara eu sei que é brabo. Jesus. Mas diferente do primeiro filme, que focou no sofrimento físico de Cristo, esse projeto vai além. Mel Gibson tem falado com muita seriedade sobre essa nova produção. Ele não a descreve como apenas um filme, mas como uma verdadeira guerra espiritual. Ele disse que já está sentindo forças invisíveis agindo nos bastidores, algumas tentando impedir o projeto e outras impulsionando. E isso só confirmou para ele que aquilo que ele está fazendo vai muito mais do que cinema. O roteiro dessa continuação é totalmente diferente do que o público espera. Não será uma história contada em ordem direta, como no primeiro filme, e Mel Gibson disse que será algo muito mais profundo, cheio de significados ocultos que mostram o que ninguém viu. Os bastidores espirituais da ressurreição. Segundo ele, o enredo vai retratar o que aconteceu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, incluindo cenas fortes como a descida ao mundo dos mortos, a pregação aos aprisionados do Antigo Testamento, a queda dos anjos e até visões do inferno. As gravações estão Vai ser... Promete, né? For retratar tudo isso daí, essa parte da Bíblia é muito interessante, né? Vai ser muito legal. Se for um filme realmente coerente. Marcadas para agosto de 2025 em Roma, e o lançamento está previsto para 2026, ainda sem data definida. Mas o que mais impressiona é o que aconteceu antes mesmo das câmeras começarem a rodar. A casa de Mel Gibson, por exemplo, foi destruída por um incêndio em Los Angeles, e ele chamou isso de um sinal, uma espécie de purificação espiritual. Em vez de se abalar, ele entendeu que estava prestes a entrar em um projeto que mexeria com o invisível. Ou seja, esse novo filme não é só uma continuação, é um alerta. E agora, voltando a falar sobre o filme A Paixão de Cristo, aconteceram coisas extraordinárias que marcaram a equipe. Imagine a cena. O ator Jim Caviezel já estava caracterizado como Jesus, ele estava... Acho que só pelo fato do filme lançar agora na Agenda 2030 faz alguma ligação com a volta de Cristo estar próximo. Mas isso aí é sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Não é por acaso que esse filme vai ser lançado agora, irmão. Eles já pensaram há muito tempo. Isso daí é uma sequência. Eles sabem as datas de filmes. Eles sabem de tudo isso daí, irmão. A numerologia é muito importante para a indústria. Muito. Então, pode ter certeza disso aí. E que a volta de Cristo está próxima, qualquer pessoa que está minimamente desperta, ela sente um pouco isso. Não é possível que não sinta, né? Eu tenho plena certeza de que tá próximo demais. Sério mesmo. Por isso que eu falo, pra mim, irmão, eu acho que o mundo não passa 2050, tá? Só que, lógico, não dá pra gente ter certeza, ninguém tem certeza, mas eu acho que 2050 é capaz de não passar, não. No alto de uma colina, pronto para gravar o Sermão da Montanha. Tudo estava preparado, todas as câmeras ligadas, só que de repente um clarão surgiu no céu. E o barulho foi tão forte que todo mundo parou. Jim Caviezel foi atingido por um raio, isso mesmo, exatamente no momento em que ele estava pronunciando as palavras de Jesus. E depois, em uma entrevista, ele contou que sentiu algo quente passando pelos 2 lados da cabeça. Ele disse: não passa de 2030. Não, vai passar de 2030 sim, porque ainda precisa entrar o reinado do anticristo, vai durar aí cerca de 7 anos, aí depois vem a Rússia, tem coisa pra acontecer ainda. Vai passar de 2030 com certeza. Maior conspiracionista. Agora, passar de 2050, com cara. eu acho que não. Conspiracionista é sua mãe que rebola no meu saco. Já vai tomando essa no prato. Agora, 2050, eu acho capaz de não passar não. Sei lá, ou passe também, né? Disse que o corpo parecia estar pegando fogo, e alguns membros da equipe relataram que naquele instante eles viram a pele dele brilhando. Outros... Já imaginou esse cara retratando o inferno? Vai ser embaçado. A cena vai ser impressionante. Muita gente vai ficar ansiosa, pode ter certeza. Com certeza, irmão. Com certeza. Disseram que o cabelo chegou a soltar fumaça. Ou seja, todos descreveram aquilo como um momento assustador e fora do comum. Mas isso não foi tudo o que aconteceu. O assistente de direção, Jean Micheline, também foi atingido por um raio e não foi... Enquanto isso, a galera querendo ir pra Marte. Vai tomando. Pois é, né, Igor? Os pagãos, eles querem ir para Marte. A Torre de Babel, moderna. Foi só uma vez. A primeira vez foi perto das cruzes e a segunda foi poucos metros depois, em outro dia de gravação. E o mais impressionante é que... Você percebe como que fica uma coisa totalmente bizarra quando você é desplugado da Matrix e você olha pra esses NPC, esses gado, que acreditam em Evolution, em Terra Globe, que vai pra Marte, que vai pra outro planeta, pra outra galáxia, que acredita no Tio Bill, né? Essas bosta aí toda, ó, acredita em política, esquerda e direita, acredita no Bolsonaro, no Lula. É pífio, irmão, é pífio. Não dá nem vontade de você conversar com essa gente. De verdade. Pra eu conseguir conversar com um gado hoje, eu preciso tomar pelo menos uns 5 shots de uísque. Pra pelo menos ter vontade não, pra me esforçar a dar risada de alguma merda que ele vai falar. Entendeu?
Eu preciso tomar uns 5... Pra suportar um NPC plugado na Matrix, irmão, eu preciso ter tomado uns 5 shots já, pra ficar, né? Só pra dizer. E nem assim ainda, capaz de eu não ter paciência. Que ele sobreviveu às duas sem nenhuma explicação médica. E se você parar pra pensar, a chance disso acontecer é praticamente zero. O próprio Jim Caviezel precisou passar por 2 cirurgias no coração e mesmo assim ele não quis desistir. Ele disse que algo dentro dele o empurrava para continuar e ele seguiu em frente mesmo sentindo muita dor e medo. Irmãos, foi aí que começaram a surgir outros relatos estranhos no set de filmagem. Algumas pessoas contaram que viram luzes misteriosas no céu durante as cenas noturnas. Uma neblina densa apareceu do nada em uma das gravações e sumiu sem deixar rastro. Mas o mais importante de tudo foi o que muitos disseram sentir: uma presença invisível, como se o ambiente inteiro tivesse mudado. Técnicos relataram que sentiam calafrios de lançar no abismo os que zombaram da verdade. A grande finale é agora. Base. O joio sendo separado do trigo. de repente. Outros começaram a chorar durante as gravações, sem entender o porquê. Alguns nem conseguiam falar. E mandou R$5. Eu já falei que todos aqueles que ridicularizaram, ainda tem o mesmo pensamento. A verdade, mas sucumbirão. porra, pouco importa o formato da porra da Terra. Isso é algo inútil com tantas coisas bizarras hoje em dia. Se você é um completo ignorante sobre um assunto, como que você pode afirmar que não vale a pena, ou que ele é deplorável, ou que não significa nada, que não tem importância? Quem é você? Inútil é o seu pensamento. Como que eu, que não entendo bulhufas de um assunto, posso ter a capacidade de vir falar que ele não importa? Você é problemático? Então toma vergonha na sua cara. A forma da Terra, ela não é importante, ela é essencial para quem não é um boçal, para quem não quer ser controlado pelo sistema da besta. Mas você não entende isso, porque você não pesquisa e não estuda. Você não abre seu coração para a verdade. E aí você ridiculariza e diz que não tem importância. Quem é você para falar isso? Apenas se afastavam com a sensação de que estavam em um lugar sagrado. Mel Gibson, que quase nunca comenta sobre esse tipo de coisa, chegou a dizer: era como se Deus estivesse nos... Até Yahusha voltar, muito mais pessoas despertarão para a real forma da Terra. É natural. Os eleitos, eles têm por obrigação que despertar para isso. Eles vão entender qual que é a real forma da Terra. Eles vão entender que a Bíblia é verdadeira do começo até o final. Não tem outro caminho. Por isso que eu sempre falo aqui, quem vira efetivamente terraplanista, quem entende a palavra, quem evolui espiritualmente, nunca volta a defender Terra Globo. Ele entende que isso não faz parte de um marketing, de uma indústria. Não adianta, rapaziada. Por isso que eu não preciso ficar aqui repetindo toda hora a mesma coisa. O decorrer dos fatos colocarão cada indivíduo no seu devido lugar. Pode ter certeza. Cada um terá exatamente aquilo que merece. Eu já falei isso aqui. Um monte de coisa que eu sempre defendi aqui, continuo defendendo e sou visto como maluco por defender, se comprovarão, conforme o tempo passar. Eu não preciso nem falar nada. É só questão de esperar. Vocês vão ver o tanto que as pessoas vão ficar ansiosinhas ainda. O tanto. E o tanto de perseguição que as pessoas boas vão sofrer ainda. Tem bastante coisa pela frente ainda. Observando, e de vez em quando ele intervinha. Não era castigo, era um aviso. E depois de tudo que foi visto no céu, o que mais impressiona é o que aconteceu aqui embaixo, no corpo de quem representava Jesus. Jim Caviezel sofreu de verdade. Ele carregou uma cruz real, enfrentou o frio cortante da madrugada, ficou horas exposto com o corpo ferido e sentiu dores reais que deixaram marcas no seu corpo. Em uma das cenas mais impactantes do filme, ele estava preso a uma estrutura de madeira durante a flagelação. Os atores que faziam os soldados romanos deveriam bater com cuidado, mas eles erraram a distância. E um dos chicotes escapou da proteção e atingiu em cheio as costas de Caviezel, causando um corte profundo que deixou uma cicatriz de mais de 30 centímetros. Irmãos, na cena da crucificação, ele escorregou enquanto carregava a cruz, ele caiu com força e deslocou o ombro. Além disso, ele adoeceu, pegou opinião... Qual a sua opinião sobre o Marcelo Falcão do Rapa ter abandonado o Marcelo Ilca quando tomou 8 tiros no assalto só porque o cara era ateu? Bom, na verdade o ateu pra mim nessa história é o que abandonou. Se eu tô numa situação e eu posso ajudar o próximo que tá prestes a morrer, tá sendo atacado, eu vou ajudar não pensando se o outro cara é ateu ou não. Eu, como cristão, tenho obrigações, né? Tem coisas que eu preciso fazer. Agora, se você falasse pra mim, ó, ele não ajudou o cara porque ele tava desarmado, ele ia morrer junto, não tinha o que ele fazer, aí é outra história. O que tem a ver uma coisa? O ateu de verdade é o cara que abandonou o outro lá.
Largou o outro pra morrer? Tá maluco, irmão? Tá, coisa deplorável, né? Mas num contexto como esse, precisa ver, né, o que efetivamente aconteceu. Ele pode ter fugido por medo. Ele percebeu que às vezes não ia conseguir fazer nada e quer morrer, sei lá. Aí o Mel Gibson, é que aqui ele tá numa foto mais antiga, né? Não, ele faz parte da indústria, irmão. Isso aí é fato. Agora, atualmente, eu não sei até que escalão, grau, ele esteja vinculado. É tudo mesmo, são sempre os mesmos padrões. Os mesmos sinais, mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Sinal de maçonaria, elite ocultista, blá blá blá. Pneumonia, entrou em estado de hipotermia e teve infecções na pele por causa da maquiagem e das condições extremas do set. Super, desculpa pela minha ignorância, mas tem como mandar um balão meteorológico com a câmera acoplada pro espaço para ver a forma da Terra? Ô Maico, você nunca olhou pro horizonte, não? Você vive em cativeiro, irmão? Já foi numa praia? Por que na sua cabeça você tem que subir, cara, pra ver a forma da Terra? Quem te falou que isso daí funciona, hein? Quem falou pra você? Por que você vai subir a 50 km de altitude pra ver a mesma coisa que você vê aqui embaixo, cara? Tudo reto. Hã? Sério mesmo, irmão? Ximenes mandou R$5. É esse o nível da lobotomia que fizeram no seu, irmão? De saber como faço para ganhar uma renda extra. Trabalhando com a internet, porra. Hã? Fala pra ele da Ilha Sumítica, Xande. Não adianta. Não vou falar da Ilha Sumítica pra ele. Ele não vai nem entender. E em várias cenas do filme, a tremedeira no corpo dele não era efeito especial, era o corpo dele tentando resistir. E mesmo com tudo isso, Caviezel não aceitava parar. Ele dizia que cada dor aproximava o coração dele daquilo que Jesus realmente sentiu na cruz, que aquilo não era só uma atuação, era um chamado. E Mel Gibson acompanhava tudo de perto. Em certo momento, ele viu Caviezel cambaleando nos bastidores, quase sem forças para ficar de pé. E foi aí que ele disse, isso aqui já não é só um filme, e os dois sabiam disso. A atmosfera do set estava carregada de algo espiritual. E durante cenas mais intensas, um dos cinegrafistas parou de gravar de tanta emoção. Ele não conseguia segurar as lágrimas. E até os soldados romanos começaram a mudar o comportamento, e um deles chegou a dizer que estava se sentindo como se estivesse agredindo uma pessoa de verdade e não apenas seguindo o roteiro. Mas irmãos, não foi só o ator que interpretou Jesus que sentiu o peso espiritual. O ator Luca Lionello, que interpretou Judas Iscariotes, nasceu quando aceitou o papel. Para ele, era só mais um trabalho sem nenhum significado espiritual. Mas com o passar dos dias, ele começou a sentir algo diferente. No dia em que gravaram a cena em que Judas Iscariotes sente remorso, Luca contou que ficou tão inquieto por dentro que não conseguia mais encarar aquilo apenas como atuação. Quando as gravações terminaram, ele tomou uma decisão surpreendente. Ele foi batizado, se casou na igreja e levou os filhos para serem batizados também. E ele mesmo contou que não estava procurando por nada, mas acabou sendo alcançado. E não foi só Luca que viveu algo assim. Pietro Sarubi, que fez o papel de Barrabás, também teve a vida foi convertido na hora isso aí, hein? Completamente transformada. Ele era cético, não ligava para Deus, mas tudo mudou naquela cena em que Jesus olha para Barrabás. Jim Caviezel, já caracterizado como Jesus, olhou nos olhos dele de um jeito tão profundo que Pietro disse que sentiu algo atravessar o seu coração como um raio. Ele disse que naquele olhar ele viu um amor tão puro que não dava nem para explicar. E depois disso, Pietro se converteu, foi batizado, escreveu livros sobre aquilo que ele viveu e passou a dar testemunhos por toda a Itália. Em uma de suas entrevistas, ele disse assim: naquele olhar eu encontrei Jesus, não o ator, mas o verdadeiro Cristo. E teve ainda um caso mais surpreendente. Um dos atores que fazia um soldado romano era muçulmano. Durante as cenas mais fortes, principalmente as da crucificação, ele começou a se emocionar várias vezes. Ele passou a fazer perguntas sobre Jesus, ele ficou muito tocado e quando o filme terminou, ele contou publicamente que havia se convertido. E quando perguntaram se essas conversões aconteceram por causa das cenas fortes do filme, Jim Caviezel respondeu, não, foi a cruz. Pessoas passando fome, todos os problemas dessa porra de mundo satânico. E tu acha mesmo que a terra importa algo? Porra, Xandão, acorda porra. O importante é pregar o evangelho pra pessoas cara. Tá ficando maluco trancado em casa. Que moleque burro. E pregar o evangelho é falar a verdade. E a verdade da Bíblia sobre a terra é o quê? A terra plana, seu imbecil. E é isso que torna esse filme tão diferente. Num lugar onde tudo normalmente gira em torno de dinheiro, fama e prêmio, o que aconteceu ali foi muito raro. Pessoas foram tocadas de verdade.
E talvez essa seja a parte mais forte de tudo isso, porque por mais que foi doloroso, por mais que Jim Caviezel passou por tudo aquilo, as feridas, o frio, o peso da cruz, a exaustão física, aquilo tudo ainda continuou sendo apenas uma encenação. Nada daquilo se comparou ao que Jesus realmente enfrentou. Em Isaías capítulo 53 está escrito que Jesus foi desprezado, rejeitado, e quem olhava para ele na cruz simplesmente virava o rosto. Afinal de contas, ele estava carregando o meu pecado e o seu pecado. Ele carregou a nossa culpa e aguentou tudo de boca fechada. Ele não revidou, mas ele confiou ao Pai que ele o ressuscitaria ao terceiro dia. Então, se você também deseja que a sua vida seja transformada, se você deseja ser salvo e morar eternamente com Cristo, arrependa-se dos seus pecados, confesse a Ele como seu único e suficiente Salvador e comece a andar nos seus caminhos todos os dias. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você escolher e eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Ó, o canal desse pastor é bom, viu? Vocês podem seguir aí, inclusive. Sou um homem alfa, trabalhador e